Finanças descentralizadas, ou simplesmente DeFi, se refere a um ecossistema de aplicações financeiras que são construídas em blockchain. Pode ser entendida como um ecossistema de serviços financeiros de código aberto, sem intermediários e transparente, disponível para todos e operando sem nenhuma autoridade central. Os usuários mantêm controle total sobre seus ativos e interagem com esse ecossistema por meio de aplicativos descentralizados, dApps. O principal benefício do DeFi é o fácil acesso a serviços financeiros, especialmente para aqueles que estão isolados do sistema financeiro atual. Outra vantagem do DeFi é a sua estrutura modular, que permite a criação de produtos e serviços financeiros totalmente novos. As finanças tradicionais dependem de instituições para atuar como intermediários, como bancos, além de outras, como tribunais que atuam como mediadores. As aplicações DeFi não precisam de intermediários ou mediadores. O código especifica a resolução de todas as possíveis disputas e os usuários mantêm o controle sobre seus fundos o tempo todo. Isso reduz os custos associados ao fornecimento e uso desses produtos e permite um sistema financeiro com menos atritos. Os dados são registrados na blockchain e espalhados por milhares de nós, tornando resistente à censura. Outra vantagem significativa de um ecossistema aberto é a facilidade de acesso para indivíduos que, de outra forma, não teriam acesso a nenhum serviço financeiro. Como o sistema financeiro tradicional depende do lucro de intermediários, seus serviços geralmente estão ausentes em comunidades de baixa renda. No entanto, com o DeFi, os custos são significativamente reduzidos e indivíduos de baixa renda também podem se beneficiar de uma ampla gama de serviços financeiros. Os principais casos de uso do DeFi são: os protocolos de empréstimo aberto são um dos tipos mais populares de aplicações que fazem parte do ecossistema DeFi. Os empréstimos abertos e descentralizados apresentam muitas vantagens sobre o sistema de crédito tradicional, como liquidação instantânea de transações, garantia de ativos digitais, nenhuma verificação de crédito e possibilidade de padronização no futuro. Como esses serviços de empréstimo são construídos em blockchains públicas, eles minimizam a quantidade de confiança necessária e garantem os métodos de verificação criptográfica. Mercados de empréstimos na blockchain reduzem o risco de contraparte e fazem com que os empréstimos sejam mais baratos, mais rápidos e estejam disponíveis para mais pessoas. Serviços bancários monetários. Como as aplicações DeFi são, por definição, aplicações financeiras, os serviços bancários monetários são um óbvio caso de uso para elas. Dentre esses serviços, podemos incluir a emissão de stablecoins, moedas estáveis como um dólar digital, hipotecas e seguros. À medida que a indústria blockchain amadurece, existe um foco maior na criação de stablecoins. Elas são um tipo de criptoativo normalmente vinculado a um ativo do mundo real, mas que pode ser transferido digitalmente com relativa facilidade. Como os preços das criptomoedas podem flutuar muito rapidamente, as stablecoins descentralizadas podem ser adotadas para uso diário, como um dinheiro digital que não é emitido nem monitorado por uma autoridade central. Principalmente por conta do número de intermediários que precisam ser envolvidos, o processo de obtenção de uma hipoteca é caro e demorado. Com o uso de contratos inteligentes, as taxas legais e de subscrição podem ser reduzidas significativamente. Os seguros na blockchain podem eliminar a necessidade de intermediários e permitir a distribuição dos riscos entre muitos participantes. Isso pode resultar em prêmios menores, mas com a mesma qualidade de serviço. Mercados descentralizados. Essa categoria de aplicações pode ser muito difícil de avaliar, pois é o segmento do DeFi que oferece mais espaço para inovação financeira. Indiscutivelmente, algumas das aplicações DeFi
mais cruciais são as exchanges descentralizadas, DEX. Essas plataformas permitem que os usuários negociem ativos digitais, sem a necessidade de um intermediário para manter seus fundos. Os trades são feitos diretamente entre carteiras de usuários, com a ajuda de contratos inteligentes. A tecnologia blockchain também pode ser usada para emitir e consentir a propriedade de vários instrumentos financeiros convencionais. Essas aplicações funcionariam de maneira descentralizada, eliminando pontos únicos de falha e a necessidade de usuários custodiantes. As plataformas de emissão de tokens de segurança, por exemplo, podem fornecer as ferramentas e os recursos para emissores lançarem títulos tokenizados na blockchain, com parâmetros personalizáveis, como se fosse uma ação de uma empresa. Outros projetos podem permitir a criação de derivativos, ativos sintéticos, mercados de previsão descentralizados e muito mais. O foco das finanças descentralizadas é a criação de serviços financeiros separados do sistema financeiro e político tradicional. Isso possibilita um sistema financeiro mais aberto e poderia potencialmente impedir precedentes de censura e discriminação em todo o mundo. Se o sistema DeFi for implantado em larga escala com sucesso, ele irá assumir o poder de grandes organizações centralizadas e o colocará nas mãos dos usuários. Comente abaixo a sua opinião sobre DeFi. Inscreva-se no canal para acompanhar as novas postagens. Obrigado!